Olá pessoal, estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Vamos ao Ponto. E hoje nós temos um convidado especial, Antônio Carlos. Antônio é um estudioso, Antônio já foi dirigente sindical, é assessor de sindicato, tem livros escritos, um advogado que estuda o direito do trabalho. E, Antônio, obrigado por você participar aqui desse podcast conosco. E eu sei que você é um estudioso também da legislação, das categorias de serviços essenciais, que é o nosso caso. Eu sei que você advoga também, já foi diretor do Sindicato dos Vigilantes, que também é uma categoria vinculada a serviços essenciais. E a gente percebe que a nossa categoria, nossas categorias ainda não caiu a ficha da tragédia que foi a reforma trabalhista desde 2017. A gente percebeu isso na negociação desse ano, porque parece que eles não entenderam, o trabalhador ainda está confuso, se tem alguma coisa que ele corre algum risco se não tiver negociação coletiva, ou continua tudo como está, né? Como é que você vê isso, você que acompanha essas negociações no Brasil inteiro, principalmente no nosso setor de transporte, que a gente tem visto aí negociações muito, muito difíceis. É um setor também que envolve o ente público que regula isso, né? Eu até falo para os nossos companheiros que a gente é quase que um servidor público terceirizado, que a gente trabalha para a iniciativa privada e presta um serviço de utilidade pública. Então a gente está, de certa forma, com muito compromisso e pouco reconhecimento do ponto de vista da remuneração, do tratamento, até da própria população do usuário, muitas vezes não entende o papel dos nossos profissionais. Então, assim, primeiro agradecer a sua presença aqui. E o que você tem visto desse cenário devastador que foi a reforma trabalhista de 2017 e por que a dificuldade dos trabalhadores entenderem como está essa relação precarizada no Brasil, de modo geral? Tião, eu que agradeço o convite, participar aqui com vocês. Eu sempre assisto e acompanho o podcast de vocês, sempre procurando esclarecer, trazer informações aos trabalhadores. E assim, esse tema, Tião, para ser bem sincero, né, seria um tema que duraria muitos dias para a gente discutir as consequências da reforma trabalhista. Foi em 2017 e nós ainda estamos ainda perdidos em alguns aspectos da reforma trabalhista. Não, quando eu falo nós enquanto trabalhadores, nós enquanto advogado, tribunais, o Tribunal Regional do Trabalho, o TST, o Supremo, tanto é que muitos assuntos da reforma trabalhista ainda estão sendo discutidos no Supremo. Então, Tião, a reforma trabalhista, ela teve um peso no mundo do trabalho, no direito do trabalho, muito maior do que no primeiro momento a gente foi capaz de compreender. Nós, enquanto dirigentes, advogados e principalmente os trabalhadores. Porque essa reforma trabalhista, ela não mexeu só com um artigo ou outro da CLT, retirando ou flexibilizando um direito, como já vinha ocorrendo há muitos anos. Essa reforma trabalhista, ela mexeu nas bases do direito do trabalho, nos conceitos mais básicos e elementares que garantiam não só direito aos trabalhadores, mas principalmente ao sindicato de trabalhadores. O que eu estou querendo aqui dizer com isso? Nós, quando a gente ia à justiça defender um trabalhador, nós tínhamos a garantia da gratuidade, tínhamos a garantia da inversão do ônus da prova, onde a responsabilidade por apresentar as provas, de maneira geral, é do empregador. Nós tínhamos uma série de garantias processuais que foram ou retiradas ou relativizadas. E o trabalhador passou a ter uma situação mais fragilizada quando entra com uma ação trabalhista. Antônio, só aqui te interromper aqui, só para ver se você consegue nos ajudar na compreensão que eu percebo que o nosso trabalhador tem muita dificuldade, com relação a uma palavra tão difícil de falar, um linguajar muito técnico, mas que para mim é uma das principais tragédias dessa reforma trabalhista, que é a tal da ultratividade, o fim da ultratividade. Esse ponto o trabalhador ainda não entendeu.
Sim. Por isso que muitas vezes ele cobra do sindicato determinadas posições, ou o sindicato é obrigado a minimizar a tragédia que seria uma negociação, e ele acha que o sindicato está cedendo. Porque ele não tem noção de que aquilo que ele conquistou durante 20... Nós temos cláusulas aqui de 60, da década de 60, que está correndo risco agora. Mas o trabalhador acha que isso é patrimônio dele, que não tem nada a ver com a negociação coletiva. Então, na cabeça deles, parece que esse negócio de ultratividade não existe. Mas como então, é que a gente faz o trabalhador entender que a ultratividade, a negociação coletiva perdeu a vigência e ele não tem mais direito a nada? Então, Tião, porque o trabalhador ele tem que compreender que a reforma trabalhista ela veio, conforme eu estou falando, ela retirou direitos, garantias do trabalhador. Porém, a reforma trabalhista enxergou que não bastava só retirar direito do trabalhador, era preciso enfraquecer os principais instrumentos de garantia desses direitos, a Justiça do Trabalho e os sindicatos. Porque na Justiça do Trabalho, no direito do trabalho, diferente de outros direitos, direito civil, empresarial e assim por diante, o direito do trabalhador não está só na lei. Não é só na CLT que está os direitos dos trabalhadores. A maior parte dos direitos e garantia dos trabalhadores que pertencem a categorias profissionais estão nas convenções coletivas, nas normas coletivas, convenção coletiva, o acordo coletivo de trabalho. Então, esse patrimônio de direitos que vem através da convenção coletiva, ele é assinado, quem luta por essa convenção são os sindicatos. Então, o que a reforma trabalhista fez para fragilizar essas convenções? Foram uma série de medidas, mas a principal delas foi acabar com o que você falou, da ultratividade das normas coletivas. Porque o trabalhador, ele vai lá e pega o ticket de refeição dele e acha, não, isso aqui é meu porque está na lei. É direito meu. É direito meu. Na verdade, não. Na verdade, não. Ele recebe aquilo porque aquilo está na convenção coletiva de trabalho dele, assinado pelo sindicato dele. Então, quando a gente fala da ultratividade, significa o seguinte. Olha, nossa database... Qual é a database dos rodoviários? É junho, 1º de junho. Nossa database é 1º de junho. Então, a nossa convenção vai de 1º de junho de 2025 a 1º de junho de 2026. As normas, as convenções, elas têm um prazo de validade, ou de 1 ano ou de 2 anos. Então, 1º de junho, database de 2025 até 1º de junho de 2026. Anteriormente, como que funcionava? Quando estava chegando próximo de acabar a vigência da convenção coletiva, o sindicato fazia o protesto da database, que era ir ao Tribunal Regional do Trabalho e informar, olha, não conseguimos chegar ainda a um acordo com os patrões, então nós queremos fazer um protesto da database, que significava basicamente o quê, Tião? A norma coletiva, a convenção coletiva, quando ela acabasse a sua vigência em 1º de junho de 2026, ela tinha a sua validade prorrogada temporariamente até que o sindicato conseguisse chegar a uma nova convenção coletiva. Isso era um dos instrumentos mais importantes de todas as categorias profissionais. Por quê? Porque todas as proteções que estão ali, proteções, direitos, garantias, que estão na convenção coletiva, continuavam valendo mesmo sem assinar uma nova convenção coletiva. Então, eu tenho direito à estabilidade quando estão faltando 2 anos para eu me aposentar, eu tenho direito ao ticket de refeição, eu tenho direito a uma hora extra diferenciada, redução de eu tenho jornada, direito a redução feriados. de jornada, eu tenho direito a feriado pago em dobro porque é o dia do rodoviário, enfim, todos aqueles direitos, todas aquelas garantias, elas eram estendidas até que se assinasse uma nova. Com a reforma trabalhista, o que aconteceu? Quando chegar, você tem uma convenção coletiva. Quando chegar no dia 1º de junho de 2026, ela acaba. A convenção acaba. É como se não existisse mais. E aí, se o sindicato não consegue chegar a um acordo, a uma negociação com o patrão, a categoria profissional dos rodoviários, representada por esse sindicato, fica toda ela desprotegida.
sem aqueles direitos. E aí, para o sindicato é o que fica na pior situação. Porque ele fica com a faca no pescoço. Porque ele pensa, como que eu vou deixar a minha categoria profissional sem convenção coletiva e sabendo que o patrão está usando isso contra o sindicato obreiro? Porque ele pensa, olha, você está sem convenção coletiva. A empresa vai pagar o que bem entender, porque, né, não há mais a proteção. Então é o seguinte, ou você aceita aqui o que eu estou propondo, ou você vai ficar sem convenção coletiva. E daqui a pouco, Tião, o que acontece? Isso com todos os sindicatos. Quando a empresa começa a negligenciar, a desrespeitar, a não pagar os direitos dos trabalhadores porque está sem convenção coletiva, a culpa é do sindicato. Aí o trabalhador vem que nem uma fera para cima do sindicato. Ah, mas a empresa não está me pagando a hora extra diferenciada, isso e aquilo e tal. Companheiro, o que acontece é o seguinte, nós chegamos no dia 1º de junho de 2026 e não conseguimos chegar a um acordo. Com a reforma trabalhista, nós estamos sem convenção. Não, mas não sei o quê, não dá. Então, Tião, desde que veio a reforma trabalhista, em 2017, que a gente diz que nós, do sindicato, estamos negociando sempre com a faca no pescoço. Porque a gente fica, de um lado, querendo avançar, garantir direitos, melhores reajustes no piso, melhor reajuste no ticket, etc. Por outro, pesa sobre os dirigentes sindicais a responsabilidade não só de conseguir tudo isso que a categoria quer, que é legítimo, mas também de não deixar ela desprotegida. De perder o que já tem. Conquistou no passado. Exatamente. É o que eu falei no início aqui, nós temos uma cláusula de 60 anos. Não sei se você sabe, se eu estudou disso, a lei do Vale Transporte, o legislador se baseou na nossa convenção coletiva, que é da época dos bondes, da década de 60, que o trabalhador rodoviário passou a ter direito a passagem gratuita. Daí veio, em 85, no governo Sarney, a lei do Vale Transporte. Interessante. Ou seja, a gente tem um direito, entre aspas, conquistado por nós há mais de 60 anos, que agora, sem vigência, não serve para nada. E se o trabalhador perder isso, a culpa é do sindicato. Exatamente. Não é da outra atividade. É isso que tem acontecido. E você sintetizou muito bem quando você diz que o sindicato fica... basicamente o pescoço com a corda, né? Só tem um jeito, tira a corda, porque com a corda não tem acordo. Então você está de um lado aqui, a categoria querendo melhor salário, um reajuste digno, melhores condições de trabalho, e a empresa dizendo, isso aqui que você já tem, esquece, ou você aceita isso aqui, ou não vai ter nada. E se você perder tudo, a culpa não é do patrão. É o sindicato que negligenciou. Exatamente. Essa é a principal dificuldade. E o sindicato dos patrões jogam com isso. Ah, sim. Porque eles sabem que o sindicato está no momento frágil, de fragilidade, e aí é onde ele tira para ele o que ele acha que é melhor, de reajuste, etc, etc. E se radicalizar e for para uma greve no serviço essencial, no nosso caso aqui, a gente viu aquele caso do Maranhão, não sei se você acompanhou. Sim, né? Sim. Caso absurdo. O sindicato fez uma greve? Fez a greve e o desembargador relator do dissídio de greve determinou a prisão de todos os diretores do sindicato. E o resultado foi fixar a proposta que o patrão tinha oferecido, reajuste pela inflação. Ou seja, a categoria perdeu o dia, mandado de prisão para toda a diretoria, e o tribunal disse, o patrão está certo, só vai corrigir pela inflação. E o que é pior de tudo isso, Tião, que os trabalhadores precisam compreender, e aí a classe trabalhadora precisa compreender, que os sindicatos, desde a reforma trabalhista, vêm olhando o mundo político e a gente vem buscando construir uma conjuntura melhor para os trabalhadores. Porém, o que a gente tem vivido ao longo desses anos, principalmente depois, em 2018, é um cenário político onde as forças que hoje dominam o Congresso, dominam os governos, etc., são forças reacionárias que estão contrárias aos direitos dos trabalhadores. Então, assim, Tião, a gente fica ali na campanha salarial, e eu te falo isso por experiência própria, sempre esperando o seguinte, olha, vamos aqui tentar garantir o mínimo, para ver se lá na frente a conjuntura política melhora, muda, e a gente consegue avançar
E para o enfrentamento. E para o enfrentamento, porque quando a gente votou no governo que aí está, a nossa esperança é de que vamos eleger esse governo, porque assim que ele for eleito, ele vai fazer a reforma da reforma. Uma reforma, uma contra-reforma. Devolver os direitos que foram tirados. Uma contra-reforma trabalhista para devolver os direitos dos trabalhadores e dos sindicatos, que é o direito de ter a capacidade de negociar sem ficar preocupado com o fim da vigência, da validade das convenções coletivas. Porém, não foi isso que aconteceu. Acabou... Até porque no Congresso não é hostil essa pauta, né? Você fala hoje no Congresso em direito dos trabalhadores, em CLT, você é achincalhado, você é o retrógrado, porque hoje o bonito é o empreendedorismo. E vocês, rodoviários, vocês são uma categoria que estão, assim, digamos assim, em cima do principal modelo de precarização, de fim das relações de trabalho, que é a uberização. A uberização é que, para o Congresso hoje, para as forças políticas que estão aí hoje, é o modelo de emprego, é o modelo de trabalho. Você é um empreendedor, você não tem patrão, ninguém te cobra horário, você é que faz. E aí fica lá aquele trabalhador dentro de um carro ou em cima de uma bicicleta, apostando no futuro dele, em cima de um aplicativo com o qual ele não tem relação de emprego nenhuma. É uma empresa fantasma, na verdade. E o que eles querem é o quê? É fazer isso avançar. Se for ou por aplicativo ou por automação, no sentido, como vocês vêm combatendo aqui há muitos anos, no sentido de você tira o trabalhador, a pessoa trabalhadora, o pai de família, coloca ali um cartão eletrônico que substitui, que compra, que vende a passagem, que libera a roleta, que tira o guichê, tira o cobrador, enfim, aonde não é a uberização, é a automação. E aí vão acabando com as categorias. Você vê o bancário, Tião. Acabou. O bancário que já foi a categoria mais organizada, mais forte, sempre esteve à frente de todas as grandes mobilizações desse país. Hoje você vai no centro da cidade, eu digo isso porque, como eu sou da categoria, participo da categoria dos vigilantes, o principal empregador dos vigilantes até pouco tempo eram os bancos. Mas hoje você vai no centro, Tião, você não encontra mais agência bancária. No máximo, agência de negócios, onde você tem um gerente lá que atende de maneira VIP os clientes. Mas a categoria em si praticamente foi extinta. Então, os trabalhadores precisam, nesse momento, ter a compreensão seguinte: trabalhador e sindicato não são duas coisas diferentes. Trabalhador e sindicato são a mesma coisa. Eu não concordo com a diretoria, discordo. Não importa. O fato de você discordar da diretoria não significa que você não faça parte daquele sindicato. Não, você faz parte. E a unidade dos trabalhadores com o sindicato nesse momento, Tião, é a única coisa que pode realmente fazer com que a gente consiga avançar nesse mar de dificuldades, de precarização, de uberização que nós estamos vivendo. Ô, Antônio, deixa eu te falar um negócio aqui. Que o nosso programa nosso podcast é curto, a gente já abordou aqui, aquilo que você falou na abertura. Isso é tema para uma semana. Agora, só para a gente encerrar aqui, o mundo está de cabeça para baixo. O que tem acontecido, o que a gente vê no noticiário, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial virou fichinha. O genocídio que está acontecendo em Gaza, o homem mais poderoso do mundo faz coisas que, sei lá, nem o Comando Vermelho faz. Avisa pro cara, ó, tal dia vai ter uma reunião, vocês dois vão sentar e vão resolver. Ele manda o outro matar o cara que vai sentar na mesa para resolver. Mas vamos lá. Então é o seguinte, não há mais em quem confiar. E essa crise de credibilidade das instituições pegou o sindicato também. E aí, o que acontece? O nosso trabalhador, ele está sendo iludido que ele pode ser um empreendedor, aquilo que você falou.
Quantas empresas do setor de carga vendeu o caminhão, só o caminhão para o trabalhador, e alugou o baú para ele ser escravo. Aí ele dirige 20 horas e acha que ele pode dirigir 20 horas, que ele está dirigindo para ele, não é para o patrão, é para ele. Tião, todo mundo se espanta todos os dias praticamente com acidentes graves nas rodovias do Brasil. A meu ver, o que deveria ser verificado ali é que os acidentes estão diretamente relacionados com a precarização do motorista rodoviário. Porque você enche esse país de caminhões, para cima e para baixo, de motoristas que dirigem por aplicativo, que fazem o financiamento do seu caminhão e depende de rodar e depende de ganhar para pagar o financiamento. E aí você acha que esse cara vai dirigir com segurança, vai respeitar o horário, vai parar quando estiver cansado? Não vai. Então, assim, nós estamos sentindo os resultados da precarização das relações de trabalho em todos os âmbitos. Toda a cadeia. E quando você fala da questão do homem mais poderoso, etc., você tocou num ponto principal. Por quê? O Trump nada mais é do que um especulador imobiliário. Fez a fortuna dele em cima da especulação imobiliária. Comprava prédios em terrenos, em locais mais empobrecidos das grandes metrópoles dos Estados Unidos, construía, depois vendia a preço de ouro. Aí ele foi e montou um governo com quem? Com os caras das Big Techs, que são as grandes empresas de redes sociais, informações, etc. Então, Tião, o que acontece? Os governos, cada vez mais, Estados Unidos, mas outros países, e isso também vai chegar no Brasil, os grandes empresários, o grande capital, ele não está nem mais utilizando o político como intermediário das suas relações de poder com o Estado. Ele está ocupando diretamente o Estado. Assumindo. Assumindo o Estado. E aí, você acha que nesse modelo de relação entre o grande capital, o grande empresário, as big techs e as relações de trabalho, eles vão jogar no sentido do fortalecimento ou no sentido do enfraquecimento? Fragilizar. Então, assim... o cenário é péssimo. O cenário é péssimo no sentido de que nós hoje, a classe trabalhadora, as entidades sindicais, as centrais, todas as forças progressistas desse país precisam se reorganizar, precisam se fortalecer para conseguir fazer frente ao que nós estamos enfrentando hoje, desse poder colossal que tem o capital, que tem a empresa, contra os direitos dos trabalhadores. E, Tião, só para finalizar, porque o podcast não pode ser muito longo, mas nós estávamos aqui trocando uma ideia. Essa ideia do empreendedorismo, de não tenha dono, seja você mesmo não tenha dono, não tenha patrão, seja você mesmo seu patrão, é uma coisa tão forte que hoje você conversa com um jovem, com os mais jovens, pega o motorista que está ali no dia a dia da labuta dele, conversa com o filho, conversa com o enteado, conversa com os mais jovens, ninguém mais quer ter carteira assinada. Então, não, vou dirigir Uber, vou trabalhar vou no aplicativo, vou isso, vou aquilo, não quero mais ter carteira assinada. E, principalmente, Tião, isso pega muito jovem hoje, e uma coisa que o Galo, que é um líder lá de São Paulo, dos entregadores, falou que é muito importante. Não pense que são só os trabalhadores mais de atividades do nosso dia a dia, motorista, vigilante, isso está pegando todo mundo. Todo mundo. Pega advogado. Hoje, o que eu conheço de advogado, Tião, que está trabalhando como advogado correspondente, que nada mais é do que um advogado por aplicativo, que ganha 40, 50 reais para fazer uma audiência, que ganha 40, 80 reais para ir numa delegacia, que trabalha por aplicativo. Médico, Tião, médico, que trabalha por aplicativo. No sindicato, nos nossos sindicatos aqui, já deve ter vindo também, quantas empresas de telemedicina paga uma mixaria ali para o médico atender não sei quantas pessoas por dia através de aplicativo. Então isso é uma coisa que está atingindo a todo mundo. Inteiro. O mundo inteiro. Antônio, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço, desculpa se me estendi, mas é que o assunto... Mas é importante. É importante o trabalhador ter acesso a essa informação. Você é um cara que contribui muito para esse debate. A nossa obrigação é não desistir, né?
Eu sempre falo para meus companheiros diretores, ninguém obrigou a gente a estar aqui. A gente se candidatou, a gente quis ganhar a eleição, quis estar aqui. Então agora tem que segurar na cabeça do touro e levar adiante. Vamos enfrentar e nós temos que defender essa classe tão sofrida que é o trabalhador rodoviário. Com todas as dificuldades, a gente está de pé e vamos seguir. Porque desistir jamais. Não compete a gente desistir. A gente tem que lutar com as poucas armas que a gente tem. Era isso, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast, você que nos acompanhou, teve a paciência, e espero que tenha entendido melhor o cenário, que não seja só o nosso, da nossa categoria, mas dos trabalhadores do Brasil e do mundo inteiro. Muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui, dê o seu like, que aqui você fica por dentro de tudo que se passa na nossa categoria. Muito obrigado, até um próximo programa.